Sentado como você está, mas em reverência à palavra do Senhor, o verso 17 em diante, diz assim a palavra do Senhor: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, que ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Até certo ponto, acredito que isso esteja correto. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas aonde podeis comer ou beber, ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que não possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Amém, povo de Deus? Oremos. Pai, em nome de Jesus, ministra no nosso coração a Tua palavra, Pai, e que possamos ter o entendimento dela. Traga, Senhor, a revelação da Tua palavra, ó Deus, para que nós possamos compreender, Pai, ainda que sejamos neófitos, ó Deus, em algumas áreas, mas que nesta noite o Senhor traga clareza à nossa mente e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, exortando a igreja para o culto da ceia, ensinando a igreja no culto da ceia. Qual que era a realidade da igreja naqueles dias, nesse momento a qual Paulo escreve essa carta? Ele começa o verso 17 dizendo assim, ó: apesar de tudo, não vos elogiarei. Olha que interessante, por quê? Porque a igreja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus na terra, a representação estrutural da igreja e as pessoas que fazem parte da igreja, não é uma organização perfeita. Diga comigo nessa noite, escuta, presta atenção aqui, ó, diga assim, ó: a igreja, pessoas não são perfeitas. Agora, para ficar bem pedagógico, só para não ficar nessas palavras, olhe para essa pessoa e diga assim, ó: eu não sou perfeito. Para não fazer acepção, se você quiser falar para o outro do lado, fica à vontade. Amém, irmãos? Ó, escuta, nós não somos perfeitos. Igreja, pessoas, a organização estrutural da igreja não é perfeita. Por que, pastor, que não é perfeito? Porque são pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com criação diferente, pessoas com educação diferente, pessoas com personalidade diferente, pessoas com conhecimento diferente. Quem está entendendo diz amém. Somos diferentes, porém, nós estamos servindo o mesmo Deus. Amém, povo de Deus? Diga comigo nessa noite: eu sou diferente, mas eu sirvo o mesmo Deus. Diga: Deus não é diferente, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Apesar de sermos diferentes, o nosso Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele opera o querer, o efetuar, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre, Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus a qual nós servimos. E o apóstolo, quando ele escreve essa carta aos irmãos, ele começa dizendo, ó: apesar de tudo, eu não vos elogiarei quanto à instrução que passo a dar a vocês agora. Irmãos, eu olho para a carta do apóstolo Paulo aqui, para os irmãos de Corinto, dizendo, ó, existe muita coisa boa que acontece na igreja.
A igreja tem muitas virtudes, a igreja tem muita coisa boa que acontece. Vamos fazer uma aplicação para a nossa realidade, para o dia de hoje. Olha quanta coisa boa que a igreja oferece, que a igreja tem, que o corpo de Cristo tem. Aqui, a nível de igreja local, IBN Apacentar, nós temos ministério infantil, ministério de jovem, ministério de adolescente, ministério de louvor, ministério diaconal, ministério de apoio. Nós temos irmãos que participam do ministério evangelístico da igreja. Nós temos visão ministerial, temos trabalho social. Nós temos uma liderança que se aplica na pregação da palavra, uma liderança que se preocupa em ser fiel à palavra do Senhor. Nós temos gente que estende a mão, gente que ajuda. Nós temos ministérios na igreja. Nós temos tanta coisa que a igreja oferece. Diga comigo, a igreja é coisa boa. A igreja é coisa boa, irmão. A igreja tem tanta área de atuação, tantas coisas que a igreja faz. Mas a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita, porque a igreja ela é formada de pessoas. E existem pessoas de todo jeito. Existem pessoas de personalidade diferente. Existem pessoas de educação diferente. E tem gente até sem educação. É verdade. E quando eu digo educação, eu não digo no sentido depreciativo da palavra. Quando eu digo educação, eu digo no sentido de muitas pessoas que às vezes não tiveram oportunidade, no sentido de estudar, de aprender e tal. Eu não digo apenas na questão do comportamento, porque também tem pessoas que têm um comportamento mal educado. Existem pessoas que têm comportamento muito pegajoso, de abraçar, de beijar e aquela coisa toda. Tem ou não tem, irmãos? Sim ou não? São personalidades, são comportamentos, e tudo isso é atribuído a pessoas. São pessoas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos? Apesar de tudo, tem tanta coisa boa que acontece. É como se fosse hoje, ele dizendo, irmãos, eu poderia aqui falar tanta qualidade da igreja, tanta coisa boa. Irmãos, nós temos gente aqui, que talvez eu como pastor nem merecia ter, servindo ao Senhor, aqui junto conosco no ministério. Gente boa, gente com coração voluntarioso, gente que ama Jesus, que ama a Deus, gente que se esforça, que abraça mesmo o reino e a obra de Deus. Irmãos, mas também nós temos algumas coisas que precisam melhorar, nós temos algumas coisas que precisam desenvolver. É isso que Paulo está dizendo acerca da igreja. Apesar de tudo, hoje não vos elogiarei quanto à instrução relacionada a si. Aqui o apóstolo Paulo era o pastor da igreja aqui, ó. E ele escreveu na carta dizendo, irmãos, hoje eu não vou elogiar vocês, hoje eu vou instruir, porque hoje eu quero falar sobre uma coisa que está acontecendo e que não está legal. E eu preciso construir a igreja, instruir a igreja, edificar a igreja. Diga comigo, edificar a igreja. Tem gente que só gosta de pregação, quando a pregação é glória a Deus, é o reteteco. Quando a mensagem é de exortação, tem gente que torce o beiço, tem gente que torce o nariz, tem gente que fica bravo, mas a edificação, a exortação, o ensinamento faz parte de uma igreja saudável. Quem está comigo aqui nessa noite? Faz parte de uma igreja saudável. Uma igreja que preza a palavra do Senhor, ela precisa amar a instrução, a correção e a exortação. Amém, povo de Deus? A igreja precisa amar. Diga comigo nessa noite, eu preciso amar, ser corrigido, ser instruído, ser edificado. Significa que Deus te ama. Amém, irmãos? A palavra do Senhor ensina que quando nós somos corrigidos, é porque Deus nos ama. Deus corrige os filhos a qual Ele ama. Olha para a pessoa do seu lado e diz, agora eu posso ser corrigido. Deus pode me corrigir com força. Pode falar, irmão, não tenha medo não. Quanto mais você é corrigido, você mais é amado. Quanto mais você é corrigido, mais você é amado. Cadê a liderança da igreja? Cadê a liderança da igreja aqui? Quanto mais vocês são corrigidos, mais vocês são amados. A forma de Deus demonstrar amor por vocês é correção, é ensino. Amém? Amém, liderança? Amém, líderes de departamentos? Amém, ministérios?
Ah, o pastor está pegando no meu pé. Eu estou te amando. Ah, o pastor, eu estou amando você, eu estou instruindo você. Existe um futuro de paz, de alegria, de bênção, de portas abertas, de milagres, de bênção de Deus para a sua vida, que procede através da correção, do ensinamento, do direcionamento. Paulo agora, ele vem para os irmãos em Corinto dizendo, ó, eu não vou elogiar vocês, agora eu vou pegar onde é o defeito. É onde é o problema. Tem pessoas que às vezes não gostam, não aceitam de pegar ali naquele calinho. Eu não sei vocês, irmãos, mas de vez em quando, principalmente mulher, acontece muito, de usar alguns sapatos que faz calo, sim ou não, irmãs? Mas mesmo fazendo calo, mesmo incomodando, às vezes usa, sim ou não? Eu vou usar. Anda mancando, mas eu vou usar. Pois bem, e aí alguém chega e fala assim, ó, para de usar esse sapato está fazendo mal, está fazendo calo. Eu gosto, vou usar. Anda torto, mas usa. Assim somos nós, relacionados a áreas da nossa vida que precisam de mudança. Quando alguém chega e fala para você assim, ó, ei, está na hora de melhorar. Eu sou desse jeito, eu sou assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. É um sapato apertado que está fazendo calo, mas a gente não quer melhorar, a gente não quer mudar. Olha o apóstolo Paulo dizendo, ó, eu não vou elogiar vocês, hoje eu vou pegar na parte que dói, hoje eu vou pegar na parte que precisa de mudança, na parte que precisa de transformação. E ele diz assim, ó, é o seguinte, a instrução que eu dou para vocês é quanto à reunião, elas estão produzindo mal, elas não estão sendo bênção, está causando mal para a igreja. A igreja lá de Corinto, o que estava acontecendo? Os irmãos estavam fazendo acepção de pessoas. Estava chegando os irmãos lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo falando, e eles não estavam recepcionando na hora da ceia. E na hora da ceia, irmãos, nesta época, a ceia é diferente de como nós fazemos. A ceia era, cada irmão trazia pratos de comida, e eles colocavam tudo para que o profeta, para que o apóstolo pudesse organizar, junto com a equipe de organização da igreja apostólica, da igreja primitiva. Então eles organizavam, e tinha gente que trazia pernil assado, tinha gente que trazia frutas, tinha gente que trazia verdura, igual nós fizemos algumas vezes aqui com a festa das primícias, quem lembra? Era aquela maneira que era a ceia na igreja primitiva. Então eles traziam e colocavam, aí tinha um momento do culto, aí eles ofereciam ao Senhor, e depois eles iam se servir. Não era igual nós fazemos o ministério diaconal, os pastores vão e servem os irmãos o cálice e o pão. Não, não, não. A ceia naquele período, irmãos, era abundante, era muito farto. Aí o que acontecia? Aí alguns irmãos que ofertavam mais alimento, os irmãos que eram mais abastados, eles, na hora que liberava para ir para a mesa, uns iam na frente, pegava, comia e tal. Aí os outros, às vezes, ficavam com vergonha de ir na mesa servir, talvez porque não tinham oferecido algo tão grande quanto os outros, ficavam com vergonha, e os irmãos não estavam nem aí, eles iam na mesa, se serviam, comiam e tal, e aí ficava lá, aí depois os outros ficavam esperando a oportunidade para poder chegar na mesa. Paulo então agora olha para a igreja e fala assim, está errado esse negócio, não é assim que a igreja deve se comportar. A igreja deve dar a primazia. A palavra do Senhor diz, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A palavra do Senhor nos ensina a sermos pessoas abençoadoras, que edificam. Irmãos, nós precisamos sempre promover o outro, sempre impulsionar o outro, sempre fazer com que o outro seja glorificado, seja abençoado, esteja em evidência. Por quê? Porque essa atitude demonstrará a nossa espiritualidade. Nós não podemos ser daqueles que pega e empurra o outro para trás para a gente ficar na frente. Não, a gente tem que ser gentil, cavalheiro, tem que ser educado, a gente precisa ter domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, em sempre dar a oportunidade para o outro, em sempre cumprimentar, em sempre olhar o outro superior a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor. Olhar para as pessoas e ter elas como superior. Não, Deus te colocou como autoridade na minha vida, eu te respeito como autoridade de Deus. Deus não colocou o outro como autoridade, mas eu te respeito como um irmão, em nome de Jesus. É cumprimentar as pessoas, é ser gentil com as pessoas,
é ser amável com as pessoas, principalmente com os domésticos da fé, uns com os outros. Amém? Quem está entendendo diz amém. Nós precisamos ser domésticos da fé, irmãos, dar atenção para as necessidades uns dos outros. Nós seremos conhecidos em Deus por aquilo que nós servimos, não apenas de palavras, mas de obras. Amém? Tem alguém do seu lado que está precisando de alguma coisa? Estenda a mão, ore, ajude, faça alguma coisa por alguém. Isso demonstrará o Espírito de Deus que há dentro de você. O apóstolo Paulo, então, ele diz para os irmãos: eu vou exortar vocês. Eu ouço dizer que há divisão no meio de vocês quando vocês se reúnem. Um toma a frente do outro, não se importa com o outro, não ajuda o outro, não estende a mão para o outro. Irmãos, agora eu quero fazer uma aplicação do que estava acontecendo na igreja de Corinto, na hora da ceia, quanto à nossa vida espiritual. Quanto à nossa vida espiritual. Por quê, pastor? Porque Deus nos chamou, irmãos, para ser alimentadores. Deus nos chamou para nós levarmos pão. Deus nos chamou para nós levarmos a água. E o pão que nós levamos não é qualquer pão, a água que nós levamos não é qualquer água. O vinho da comunhão, do relacionamento que nós levamos não é qualquer um, é a presença do próprio Jesus através das nossas vidas. É a presença do próprio Jesus. Irmãos, eu pergunto para você: será que você tem sido um instrumento de Deus de bênção no corpo de Cristo, na igreja onde o Senhor te plantou? Ou você não tem se importado com o reino de Deus? Ah, pastor, no que precisa de mim, de alguma coisa, eu ajudo. Mas, irmãos, o mais importante é o reino de Deus. O reino de Deus. Tem pessoas que talvez elas estão precisando de pão, comida, um sacolão. Às vezes você faz. Mas o mais importante, você não matou. Ela come essa comida, daqui uma semana ela vai ter fome de novo. Aquele sacolão que você ofertou, aquela quinzena vai ajudar. Na outra quinzena ela vai precisar de novo. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que come o pão que desceu do céu, ele nunca mais terá fome. Aquele que bebe da água da vida nunca mais terá sede. E Deus nos chamou para isso, irmão. Não apenas abastecer a necessidade física de alguém, mas atentar para a vida espiritual. E eu, como pastor nesta igreja, hoje eu quero fazer a aplicação dessa palavra para nós, de que tem tanta coisa boa que a igreja serve, a igreja faz, mas o principal do reino de Deus são almas, são vidas, são pessoas. Pastor, pode contar comigo para tudo, porque daí vier, se precisar varrer a igreja eu varro, se precisar, irmão, glória a Deus, isso é bênção demais, maravilha. Mas isso não vai colocar coroa, não vai colocar pedra na sua coroa lá na glória. Não vai. É um serviço na obra do Senhor, Deus se agrada, mas isso não toca o coração de Deus. O que faz o coração de Deus pulsar é quando você arregaça as mangas e diz: eu vou falar da palavra de Deus para alguém, eu vou falar do amor de Jesus para alguém, eu vou falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus tem poder para libertar a família, que Jesus pode libertar um drogado, que Jesus pode libertar um viciado, que Jesus pode restaurar um casamento. Eu vou falar do Evangelho, eu vou servir a Jesus, eu vou amar Jesus, eu vou pregar o Evangelho a toda criatura, porque foi para isso que Deus me chamou. Não basta ser voluntarioso em servir, em áreas, em coisas. Isso é muito bom. Deus se agrada, sim. Mas o que mais agrada o coração de Deus é você fazer a coisa certa. E a coisa certa como filho de Deus é você entender que você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Irmãos, a igreja não é perfeita. A igreja tem suas áreas aonde precisam cada dia mais ser aperfeiçoado. O apóstolo Paulo fala que na igreja de Corinto, enquanto alguns comiam, outros passavam fome. Aqui na nossa igreja, nós sempre procuramos ajudar uns aos outros. Tudo que chega a nós, dentro das nossas possibilidades, nós fazemos o nosso melhor para ajudar. Existem pessoas que às vezes nos procuram: pastor, estamos precisando de alguma coisa. Irmãos, como igreja, dentro das nossas possibilidades, nós tentamos ajudar. Mas o mais importante que Deus espera de mim e de você não é o que nós podemos fazer fisicamente, mas principalmente espiritualmente, porque Deus já nos deu de graça a autoridade,
a unção, o poder, a ousadia, através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, nós já temos tudo que nós precisamos para poder desenvolver a obra que o Senhor tem para nós. E então, Paulo fala para os irmãos de Corinto, nessa época, especificamente, dizendo assim: escuta, na casa de vocês tem muita comida, vocês comem e tal, sabe? Aí quando chega aqui, vocês ainda querem primazia. Fazendo uma aplicação para as nossas vidas, irmãos, nós como cristãos mais velhos de igreja, presta atenção, como crente mais velho de igreja, nós não podemos querer a primazia. Nós temos que dar a primazia para os novos. Quem está entendendo diz amém. Nós temos que dar a primazia para os novos. Por quê? Porque nós precisamos trazer eles para perto. Nós precisamos ensinar eles a amar Jesus como a gente ama. Nós precisamos ajudá-los a entender de Jesus e da palavra como o nível que nós já entendemos. Então nós precisamos dar a primazia para eles. Nós precisamos ensiná-los a guardar os mandamentos do Senhor. Nós não podemos apenas alimentar. Não, nós precisamos ensinar, instruir. Nós precisamos compartilhar tudo aquilo que Deus já deu e aquilo que nós já recebemos. Quem está entendendo diz amém. Então a igreja de Corinto estava cometendo esse erro gravíssimo. Estavam sendo mal educados, eles estavam sendo omissos, eles estavam sendo vagarosos no amor. A palavra do Senhor diz: a ninguém deveis coisa alguma. A ninguém deveis coisa alguma. E nós não devemos dever o amor também a ninguém. E se devemos o amor, nós precisamos a cada dia construir mais no Senhor. Ter uma postura de homem e mulher de Deus, que se preocupa mais com o reino, que se preocupa mais com as vidas. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Então por isso, irmãos, nós estamos próximos aí, semana que vem, um encontro com Deus. Eu sempre incentivo, irmãos, investe na vida de alguém, leva alguém, convide alguém, seja um missionário, faça algo por alguém. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina de que nós devemos olhar o outro como superior a nós mesmos. Amém, povo de Deus? Vamos colocar em pé nesse momento em nome de Jesus.